Meu nome é Antônio Lacerda de Menezes, porém meu nome de batismo é Antônio de Menezes. Meu pai era fã do Carlos Lacerda e ele queria colocar meu nome em homenagem ao Carlos Lacerda. Ele pensava que Lacerda fosse o segundo nome, não o sobrenome. Aí chegou no cartório e insistiu, a senhora do cartório não deixou, acho que com um clima meio tenso, e eu acabei ficando só Antônio de Menezes. Como eu nasci perto de Fortaleza, eu nasci numa estrada, um lugar muito interessante. Meu pai era comerciante, tinha um incipiente posto de gasolina na década de 70, e com um comércio grande. Eu nasci nesse comércio e nessa casa, que é uma estrada que vai para Jericoacoara e vai para o interior do Ceará, né? Aí logo depois eu fui para Fortaleza, onde eu fui registrado, e depois vim aqui para Nova Iguaçu. Você veio pequeno ainda? Eu vim pequeno, aqui fui alfabetizado, estudei de primeira a quarta série numa escola da igreja católica, né, perto da minha casa, e como o nome de família ficou Lacerda, né, porque na nossa tradição cearense, isso é interessante, o primeiro nome, no caso Antônio, é sempre uma devoção da família. Você vai ver Antônio, Maria, Francisco, o que vale é o segundo nome. Então era Antônio José, você vai chamar José, Antônio Carlos, vai ser Carlinhos. Então no meu caso ficou Lacerda. Então desde pequeno eu só me chamava de Lacerda. E eu estudei também numa escola, no bairro também, que já me chamava de Lacerda, então ficou. E depois, aí eu estudei de primeira a quarta série nessa escola, estudei sempre escola pública, no Arelião, e também depois no ensino médio na FATEC. Na FATEC eu fiz 4 anos de edificações, e já no terceiro ano eu comecei a trabalhar, fazer estágio numa firma de engenharia, do doutor, chamada Geomecânica. Ele foi um engenheiro muito bacana, que tinha uma visão social muito interessante, o doutor Francis Bogocena. Ele não sei se são casados ainda, ele foi casado com a Edgar de Anja, a filha da Zuzu Anja. Sim. Que ela nasceu aqui em Nova Iguaçu também, a Edgar. Porque aí tantas histórias, né? Porque a Zuzu Anja, quando veio para o Rio de Janeiro, ela era costureira, parece do Juscelino. Então nesse movimento ela veio. Primeiro ela se estabeleceu aqui em Nova Iguaçu. Depois que ela montou um ateliê lá no Rio e seguiu carreira. Mas a Hilde, que foi garota de Ipanema, ela nasceu aqui em Nova Iguaçu. Então eu comecei a trabalhar nessa firma de engenharia e logo ele patrocinou a minha faculdade. Eu já terminei edificações, já comecei a fazer engenharia na Veiga de Almeida, do qual o Dr. Francis era diretor. Mas ao mesmo tempo eu já era acompanhado pelos padres, pelos franciscanos. Eu trabalhava, era muito engajado na igreja, no movimento da igreja, e também muito influenciado por Dom Adriano, porque a gente morava na mesma paróquia. A minha paróquia era a paróquia de Dom Adriano. Isso em que anos, assim, mais ou menos? Final da década de 70, já no ensino médio eu termino na década de 80. Década de 80. De 80. Aí acontece assim, uma grande reviravolta na minha vida, quando eu largo tudo e entro para o seminário e vou fazer filosofia. Aí começa a faculdade de filosofia. Aí filosofia eu estudei 4 anos, né? Período também difícil, porque a gente já eu vim de um ensino médio assim, técnico, né? Eu tive que aprender francês, porque tinha poucos livros de filosofia publicados no Brasil. Os padres eram muito exigentes, os professores, eram professores da PUC. Então a gente tinha que aprender francês, latim, então muito difícil. Eu fiz o primeiro ano, que é o propedêutico, que é uma preparação para a filosofia, e depois a graduação em filosofia. E aí você estudava, você falou da PUC, mas era na PUC mesmo? Não, a gente estudava aqui. Estava aqui com professores da PUC. O Adriano criou um seminário fantástico aqui no Nova Iguaçu. O Adriano tinha uma preocupação muito grande com a formação, e ele não media esforços. Media esforços, tomava recursos para bancar os nossos estudos, né, como eu falei. Quem patrocinou toda a minha graduação foi uma família da Alemanha, assim como meus colegas também. Também professores, professores renomados da PUC, que davam com a gente, investimento na biblioteca, no arquivo.
quando a gente tinha essa preocupação muito grande. Aí eu fiz a filosofia aqui no Nova Iguaçu, e depois a teologia eu faço em São Paulo. Eu estudei em São Paulo, o maior centro de teologia da América Latina, onde vinha gente do mundo todo para estudar, principalmente aqueles que se identificavam mais com a teologia da libertação. Um instituto chamado ITESP, que era mantido por várias ordens religiosas. Lá eu estudei em São Paulo, morei... São Paulo, capital mesmo. Capital. Morei um período em Santo André, no ABC. Inclusive a casa que eu morei no ABC, ela foi também uma casa até, foi palco assim, vários acontecimentos, Lula participou daquela efervescência, né? 79, 80, eu não morava nessa época, mas os padres me contavam, né, toda essa trajetória, essa luta. Lá em Santo André eu fiquei um tempo, depois eu fui morar no bairro do Ipiranga. E sempre estudei no Ipiranga. Depois, no noviciado, a gente ia fazer um noviciado em Cuba, fui para Cuba, mas como era uma comunidade internacional, a gente era noviços de vários países, os outros colegas tiveram dificuldade de entrar em Cuba. Aí o projeto de Cuba não deu certo, porque a gente tinha uma aceitação muito grande em Cuba, porque a ordem religiosa que fazia parte, que eram os padres operários, já estavam presentes em Cuba. O pessoal brincava, falando que era a única ordem religiosa católica que o Fidel gostava. E de fato, porque a gente trabalhava em Cuba, os padres, né, cortavam laranja, nunca teve dificuldade com o governo. Então, aí eu voltei para o Brasil. Você ficou quanto tempo? Lá não fui mais chegou a ficar 2 meses. Ficamos 2 meses. Aí voltei, fui para o Nordeste. Aí nesse período do Nordeste também foi interessante, que eu tinha um antigo professor, que depois se tornou bispo em Brasília, bispo auxiliar, um jesuíta, um homem fantástico, Martins Terra, um jesuíta mineiro, um homem que estudou a vida toda, e ele era um grande arqueólogo, paleontólogo, estudou pesquisa em Israel, no Oriente Médio. Ele passou a vida toda estudando em Jerusalém, na Europa, teve uma formação muito sólida. Depois voltou para o Brasil, foi o nosso professor, e ele me incentivava muito, eu gostava de arqueologia, né? Ele me incentivava muito a gente tem que pesquisar Brasil, pesquisar. Aí, por intermédio dele, eu conheci um outro padre, que foi um grande paleontólogo brasileiro, foi o maior paleontólogo brasileiro, o padre José Leonardo, e ele estava fazendo esse trabalho no Nordeste, eu fiquei quase um ano trabalhando com ele no Nordeste, esse padre, e transitando na área de paleontologia. Participei de congressos de paleontologia, aí me entusiasmando, assim, acho que vou entrar nessa área de paleontologia e tal, mas ficou só nisso. Depois voltei para São Paulo e comecei a missão de novos trabalhos, aí esse período da paleontologia acabou. Mas desse período a gente guarda aqui no arquivo da Cúria mais ou menos 70 fósseis, que nunca foram usados. 70 fósseis que foram recolhidos no Ceará, na Chapada do Araripe. E por intermédio desse padre, que é um grande paleontólogo, ele criou em Sousa, no sertão da Paraíba, na região do Araripe, sertão do Ceará, um pouquinho do sertão de Pernambuco e da Paraíba, ele criou um parque paleontológico, que foi inaugurado no segundo governo de Fernando Henrique. Eu estava lá nesse dia. Aí eu sei mais ou menos as datas por aí, né? E depois dessa experiência da paleontologia, também os meus superiores decidiram que eu deveria voltar para São Paulo, né? A gente também, o nosso grupo já era pequeno, né? Aí eu voltei para São Paulo. Lá em São Paulo também lecionei no Estado, lecionei filosofia, que era minha matrícula de filosofia. Aí fiquei trabalhando também nas comunidades, em Santo André, na periferia, trabalhei na JOC, Juventude Operária Católica, com Ação Católica Operária, mas com os trabalhos sociais, né, que era muito forte na nossa missão. Né? Aí já nos anos 90, fim dos anos 90, por exemplo, né? Trabalhar. E depois, já chegando eu entro também numa crise vocacional, né? Eu já começo a pensar, eu não quero mais ser padre não, porque eu já era religioso, era um frei, né? Mas eu não era ordenado padre.
E por fim eu não quis mais ser mais nada. Eu decidi mudar, largar a vida religiosa e fiquei um tempo em São Paulo. E aí em 2000, mas 99, a diocese ia fazer 50 anos, a diocese de Nova Iguaçu. E o Brasil 500 anos, né? Então estava toda aquela efervescência de história, arquivo, né? Aí os meus antigos superiores aqui de Nova Iguaçu, preocupado para montar já uma equipe para preparar o jubileu da diocese, os 50 anos, eles falaram assim, poxa, só quem se identifica com esse assunto é o Lacerda, ele tem que trazer o Lacerda de volta, tem que trazer. Aí até que o bispo de então, Dom Werner, que é um bispo alemão, me convidou para assumir o arquivo. Porque o arquivo estava praticamente todo sucateado. Porque Dom Adriano tinha falecido em 96, 95 ele já tinha renunciado à diocese, tinha se aposentado. Aí o arquivo vai virando depósito, né? Tudo vai colocando no arquivo. Aí eu voltei em 99, 2000 eu voltei já para assumir o arquivo. E a minha primeira preocupação no arquivo foram os manuscritos, são aqueles documentos, são a série de livros de batismo, casamento e óbito, né? Desde 1600 e pouco. Essa documentação a gente tem com algumas lacunas, com muitas lacunas, mas é uma documentação preciosa, né? Porque não existia cartório, tudo, os principais registros do homem e da mulher no Ocidente, que era tudo feito na igreja. Nascimento, casamento, óbito. Então é uma documentação riquíssima para levantar o dia a dia, né, de uma freguesia, de uma paróquia, de um município. Então essa foi a nossa primeira preocupação, de digitalizar. Na época ainda não digitalizava, na época era microfilmar. Então nós microfilmamos tudo, junto em parceria com os mormons. Porque Dom Paulo Evaristo Ares, que foi arcebispo de São Paulo, ele já teve essa experiência com os mormons, a igreja mormon. Que a igreja mormon tem como um dos seus carismas fazer os registros, digitalizar os registros antepassados, seja membro da igreja ou não. Porque dentro da teologia deles, eles acreditam que a salvação vem através da genealogia. Então por isso que eles mantêm esse centro de estudo de genealogia no Brasil todo, em várias partes do mundo. Um trabalho importantíssimo. Só que tem alguns bispos, alguns padres que não aceitam. Porque é como você pegar o registro da minha avó e batizar a minha avó dentro dos preceitos da igreja mormon. Então, dá um certo... Os antepassados, né? Os antepassados. Quando alguém entra, eles batizam os antepassados. Os antepassados. Então, já Dom Eugênio Salles, ele nunca aceitou isso, né? Então, a gente meio que furou um bloqueio para poder salvar essa documentação. Então, a gente fez isso, depois teve um certo problema, mas já foi superado isso. Então, esse foi o primeiro contato. E uma preocupação que eu tinha aqui quando eu voltei para Nova Iguaçu é que os institutos que tinha de Instituto Histórico, que estava bem capenga, então, as pessoas sentavam em cima da documentação e não abria, não disponibilizava para ninguém. Então eu tive uma preocupação de tentar digitalizar e divulgar ao máximo essa documentação possível. E acabou que o arquivo se tornou também uma referência, né? Até porque a documentação que o arquivo tem, né, todo o período do governo Dom Adriano, é uma documentação muito rica. E a gente está trabalhando nessa documentação desde 2000. 2000. E ainda não conseguimos sair trabalhar tudo ainda. Com certeza. Bom, e a gente está fazendo parceria que pretende fazer cada vez mais, né, com a universidade. Lacerda, então, agora você já deu vários ganchos aí para a gente entrar mais no que vai ser um pouco o tema, né, nosso do documentário. O período do bispado do Dom Adriano, quer dizer, você teve um contato mais direto mesmo com o Dom Adriano ainda quando você era adolescente, praticamente, pelo que você falou, né? E até depois já desse período em que houve aquelas ações, né, de terroristas de direito de ataque contra a igreja, contra o próprio Dom Adriano, né? Mas queria te pedir para falar um pouco disso em geral, assim, quer dizer, a atuação do Dom Adriano e como que a igreja foi um pouco, digamos assim, um grande
um grande ambiente, né, que possibilitou a atuação dos movimentos sociais, abriu espaço para militantes, né, de esquerda que eram engajados na resistência contra a ditadura aqui na Baixada, né, e o papel até nacional e internacional que a Baixada teve naquele momento. Né? Sim. Então, Dom Adriano foi o terceiro bispo de Nova Iguaçu. A Diocese de Nova Iguaçu foi criada em 60, no período do Concílio Vaticano II. Então, Dom Adriano sempre falou que a Diocese teve duas marcas profundas. Uma, o Concílio Vaticano II, que foi em Roma, onde mudou os rumos da Igreja Católica, e a ditadura militar. Então, a Diocese teve essas duas marcas. O nosso primeiro bispo, Dom Valmor, ele ficou apenas um ano aqui em Nova Iguaçu. É um homem também fantástico, muito interessante. Ele era um homem muito avançado para Nova Iguaçu. Ele era um homem muito moderno. Ele era um gauchão inteligentíssimo, escrevia bem, era jornalista. Dom Valmor Batu Viroski. Ele era afro-gaúcho. Isso é um dado muito interessante. Esse Bantu vem de Banto, parte materna dele. E o Viroski é a parte polaca dele. O pai dele é de origem polonesa. Então, assim, o pai de origem polonesa, a mãe de origem africana, e ele gaúcho, bem brasileiro mesmo, né? Mas ele era bispo auxiliar de Santos e foi nomeado o primeiro bispo de Nova Iguaçu. Só que chegando aqui, ele entrou em conflito com a elite local. Tudo bem, aquele conflito com o Correio da Lavoura, com o Festeiro de Santo Antônio, porque ele era um homem do Colégio das Irmãs, o Colégio IESA, que é o colégio mais tradicional que nós temos hoje em Nova Iguaçu, fundado ainda na década de 30, as alunas tinham que carimbar a presença na missa. Então ele foi abolindo isso, né? Então ele já entra em conflito com as irmãs, entra em conflito com o jornal, e ele não, um homem assim, de um temperamento duro, ele era assim, falava bem, se alguém responder conflito no jornal, ele respondia, pedia direito de palavra no jornal, escrevia os artigos grandes, então ele se expôs muito a essas intrigas aqui, né, na nossa região. Então o governo dele ficou sem sustentação aqui em Nova Iguaçu. Aí ele pediu para sair, aí ele foi embora, então o primeiro bispo ficou um ano só. O segundo ficou também um período pequeno. Ele participou da conferência do Concílio em Roma, então ele ficou só 2 anos em Nova Iguaçu. Ele também pediu para sair. Isso é uma coisa extraordinária, porque o bispo, quando vem, na década de 60, ele vem para ficar a vida toda. Ele fica 30 anos, fica até morrer no local. Mas o primeiro ficou 1 ano, o segundo ficou menos de 4 anos, e o terceiro, Dom Adriano. Então, Dom Adriano é nomeado bispo aqui em Nova Iguaçu, e o núncio apostólico, que é embaixador do Papa, comunica ele, fala assim para ele: olha, você vai para a pior diocese do Brasil, porque ele já teve esse problema aqui dos 2 primeiros bispos, e também já começaram a se falar do Esquadrão da Morte, 66, 67, 65, já pipocava na imprensa a questão do Esquadrão da Morte e de um primarismo político muito forte com o Tenório em Caxias e o Getúlio Moura aqui em Nova Iguaçu. Então a questão política também era difícil aqui. Então ele já fez essa conjuntura para Dom Adriano e falou isso: não, você está indo, vai. Mas Dom Adriano não se deixou abater por esses bens, veio de peito aberto, e já no primeiro ano, aqui ele escreve um artigo muito interessante chamado No Primeiro Aniversário. Ele chegou em 66, em 67 ele escreve esse artigo. Esse artigo é verdadeiro testamento espiritual do Adriano. Ele falou assim: eu quero ficar aqui na Baixada, eu me identifiquei com esse povo, quero morrer aqui, né? E ele escreveu esse artigo no jornal de um antigo comunista que tinha aqui no Nova Iguaçu, chamado Dionísio Bassi. Um nome também formidável, um jornalista que foi vereador aqui pelo Partidão, naquele período que o Partidão, período curto, 45, 47. Então, o Partidão acho que fez 2 vereadores ou 3 aqui. Eu lembro que o doutor Brigagão, como médico, e o Dionísio foram eleitos pelo Partidão, acho que foi 3 vereadores, né? Então o Dionísio é dessa geração. E pelo fato de Dom Adriano já estar escrevendo para
um jornal de um comunista, né? Já começa a implicância com o Dom Adriano. O Dom Adriano era comunista. Já começa já. E o Dom Adriano tinha uma admiração pelo Dionísio, porque o Dionísio era um grande humanista. Então, o Dom Adriano queria saber as aptidões espirituais ou alguma. Ele queria saber se estava envolvido no processo da democratização do Brasil, né, o humanismo da pessoa, o engajamento. Então, o Adriano tinha uma admiração por ele. Aí já criou essa implicância, já em 67. No ano seguinte, em 68, Dom Adriano ele lança um plano pastoral. Dom Adriano é tudo muito planejamento, tudo muito planificado, tudo era muito planejado. Eu sei que também um centro de formação foi feito nessa leva, que Dom Adriano também foi muito influenciado pelas gerações dos planejamento, do Celso Furtado, a geração do Cepal. Então, Dom Adriano, o pensamento dele é muito cepalino. Então, eu vejo hoje os planejamentos que a gente chama da década de 70, de 71, 74, coisas formidáveis. Ele faz toda uma análise de conjuntura e depois joga o planejamento, então, o plano pastoral. O que é o plano pastoral? É a ação da igreja durante aquele ano ou nos próximos 2 anos, né? Porque os planejamentos de 2 anos. Então, em 68 ele lança esse plano, onde ele pede que a gente se engaje, né, na questão social mesmo, né? A gente tem que ter uma ação pastoral, uma ação de igreja que desse respostas concretas aos problemas do homem e da mulher na Baixada. Ele começa nessa ação. E nessa região onde tinha tudo por fazer, escolas, né, tinha hospitais, não tinha nada. A gente nunca teve um hospital público, né, em Nova Iguaçu. Então tinha muita dificuldade. Então a diocese está começando a preencher esses vazios. Então por isso ele foi muito incompreendido e hostilizado por essa ação pastoral dele, por essa ação da igreja, né? E teve muita dificuldade. Então já começa essa implicância com o Dom Adriano. E aí o auge disso é a partir de 76, por ali? 74. Em 73, Dom Adriano lança um semanário, um jornalzinho de missa, que sai todos os domingos, né, na missa, chamado A Folha, que a Rural digitalizou, o Cedinho digitalizou, que é um material formidável. Você tinha a liturgia da missa, né, nesse jornal, e vários artigos. Dom Adriano também, do Frei Luiz e de outros, como Leonardo Boff, e outros teólogos, sociólogos, né, e que era um semanário litúrgico, porque tinha a liturgia da missa e conscientizador. Então, o Dom Adriano trabalhava muito com o conceito de conscientização, é muito recorrente nos escritos dele. Então, já com o lançamento da Folha, já teve uma implicância muito grande. Várias vezes, Dom Adriano foi chamado na Vila Militar para explicar a Folha, né, explicar qual era a função da Folha, porque a Folha realmente foi um semanário revolucionário. Porque antigamente a gente ia na missa e recebia só aquele folhetinho da missa com as leituras do dia, né? Porque na Igreja Católica, a leitura que você tem no domingo, a leitura da missa é no mundo todo, é assim, é a mesma leitura. Então você já tinha aquele material preparado já, né? Com as leituras. Então sempre foi aquele folheto, as leituras da missa, os cânticos. Aí Dom Adriano inova, coloca artigos de educadores, de sociólogos, de teólogos, de filósofos, e às vezes colunas que o ano todo. O Leonardo Boff escreveu um livro que é fruto desses artigos que ele escreveu na Folha. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Então a Folha já foi a primeira dificuldade, para sempre se explicar na Folha. E quando a Folha acaba, mas questões financeiras também, já não estava, aquele formato já não estava mais respondendo, a Folha termina em 92. Aí Dom Adriano também faz retrospectiva da Folha, né? O que foi a Folha nesses 22 anos. Então a Folha foi a primeira dificuldade que os Dom Adriano teve. Agora esses atos mais violentos só começam, o primeiro deles é... Em 76 com o sequestro de Dom Adriano. O sequestro foi o primeiro ataque, né? Dom Adriano tinha saído aqui da Cúria, que funcionava na época da Catedral de Santo Antônio,
ele foi com o sobrinho dele e a noiva do sobrinho dele. Aí, na altura da posse, o carro foi interceptado, ele jogado o Adriano dentro de outro carro e começaram a ameaçar ele, uma tortura psicológica e física, dando muita pancada nele, queimando ele de cigarro, jogando cachaça e álcool em cima dele e falando que ele ia morrer o tempo todo naquele terror, né, danado, e abandonaram ele em Jacarepaguá, no matagal, ele despido, nu e amarrado. Aí tinha um trabalhador, que estava trabalhando na madrugada, indo pegar o ônibus, aí viu, né? Aí levou o Dom Adriano, tirou, né? Vocês amarraram o Adriano, levou, botaram uma roupa nele, né? E esse episódio teve muita repercussão. Mas Dom Adriano não se deixou assim intimidar por isso. Ele continuou firme e forte na sua missão aqui na Baixada. E ele teve uma colaboração assim, de padres, freiras, leigos, assim, muito forte, uma equipe muito boa do Adriano. E gerou uma solidariedade internacional. Internacional. Né? A gente vê naquele dossiê correspondência de pessoas. Antes já teve, quando o padre Agostinho foi preso também, Agostinho Preto foi um padre que depois veio trabalhar em Nova Iguaçu, um padre gaúcho, ele foi preso junto com outros padres, foram presos no Rio de Janeiro, no Catumbi. Já a Europa se manifestou, na Alemanha fizeram o chamado Europrotesto. Fizeram vários protestos para pressionar o governo brasileiro a liberar os padres e também os agentes de pastoral. Então já teve um pouco antes. E depois com o sequestro, né, teve uma repercussão muito grande, muito grande. Em 79, outro ataque contra a igreja, contra Dom Adriano. Porque Dom Adriano era um símbolo de uma resistência. E precisava ser atacado, esse símbolo, né? Então, antes do sequestro, quando o carro dele, o Fusquinha, eles explodiram o carro em frente ao prédio da CNBB ali no Largo da Glória. A sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não era em Brasília, como é hoje. Era no bairro da Glória, ali, perto do Palácio São Joaquim. Então pegaram o Fusquinha do Dom Adriano, encheram de bomba e explodiram. Roubaram o carro. Roubaram. Na ocasião do sequestro, para tentar intimidar, né, assim, amedrontar. Mas Dom Adriano não se deixou amedrontar. Eu fico pensando hoje, Dom Adriano morava na periferia de Parque Flora. Eu já tenho medo danado de ficar lá, sozinho. E Dom Adriano ficava lá, né, quer Parque Flora na década de 70. Ele era um homem muito corajoso, que não tinha medo, Dom Adriano. Não tinha medo. E o ataque contra a catedral foi em 79 também? Foi em 79, foi em dezembro de 79. Foi um atentado único da história da igreja na América Latina. O único atentado assim, onde os terroristas colocaram uma bomba dentro do sacrário. O sacrário é onde tem a hóstia consagrada. Para nós católicos é o lugar mais importante, né, no espaço do sagrado. Então eles colocaram a bomba, detonaram o altar, que também teve uma coisa assim muito triste, de protesto, todas as igrejas fecharam, não teve missa, nenhum domingo, e todo mundo se reuniu aqui no grande protesto na igreja de Santo Antônio. Aí juntou uma multidão. É uma profanação, assim, no coração da diocese, uma profanação. Tinha até cartaz assim, Jesus Cristo foi crucificado de novo nesse espaço. Né? Foi um atentado assim, muito duro contra Dom Adriano. Uma forma de frear a ação pastoral de Dom Adriano. Porque Dom Adriano era um homem assim, muito empreendedor, muito carismático, extremamente inteligente, teve uma bagagem, uma formação muito sólida, um homem que tinha uma visão. Eu estou trabalhando sempre os textos dele, fico impressionado como é muito atual o pensamento de Dom Adriano. Muito atual. Né? Então ele não. Essa questão do atentado à Catedral de Nova Iguaçu teve uma repercussão assim, que no dia da manifestação eu não esperava tanta gente. Assim, né? Teve gente, a igreja não tirava todos os bancos da igreja para ter mais espaço, e teve uma mobilização de todas as forças democráticas do Brasil, a ABI, a OAB, né, e todo mundo... E você nessa
nessa época você, só para juntar, né, a primeira parte com a segunda parte, né, você falou que você estava no ensino médio já? Não, no ensino médio nos anos 80, né? Devia estar no fundamental. E você Eu já participei de acompanhava? tudo. Quando você falou assim, eu já era muito engajado na igreja, assim, o que era concretamente, assim, de adolescente ou criança? Porque eu já venho de uma família muito católica, né? Aham. Assim, tios, padres e tudo. E quando a gente muda aqui para o Rio, para Nova Iguaçu, meu pai vem na frente, aí meu pai compra um ponto comercial, que é um armazém antigo, que é em frente à igreja mesmo, em frente, assim, né? Então, desde pequeno ali, eu estudava ali. Eu lembro de 76, eu era molequinho, mas eu lembro quando teve, o pessoal falando, o bispo foi sequestrado. Eu lembro. E também em 79 eu lembro porque não tinha, as igrejas fecharam em protesto, aí fazia uma pequena celebração na casa do povo. Aí foi feito na casa dos meus pais. E eu lembro desse episódio também, muito, né? Da bomba e do sequestro. Sim. Seu Lacerda, teve também um episódio em que foram feitas edições falsas da Folha, né? Sim. Você entende isso meio como uma forma de agressão? Sim, foi. Eles falsificaram, né, o número da Folha, uma edição, não sei se foi de 79, 80, mas que trazia uma entrevista de um arcebispo velhinho, muito conservador, Dom Sigur, de Minas, de Diamantina. Ele era um homem assim, muito conservador e ele fazia muitas críticas a essa ação pastoral da igreja, essa ação mais engajada, mais voltada para o social. Então esse pessoal que falsificou a Folha, eles usaram essa entrevista e eles falsificaram assim bonitinho, bem feito mesmo o negócio. E é uma forma de trazer assim, uma confusão na pastoral, uma forma também de embaralhar a ação pastoral de Dom Adriano. Sem falar também as agressões que Dom Adriano sofria nos jornais locais aqui. O próprio jornal hoje, que os jornais aqui na nossa cidade, todo o Brasil é assim, a gente vive também muito dos recursos, né? Quem está financiando, se a prefeitura está financiando, a gente vê jornais aqui que fecha só com o tipo de prefeitura, né? Tudo, porque a prefeitura que banca o jornal. Então os jornais aqui eram bancados por grupos políticos que eram contrários ao pensamento de Dom Adriano. Então às vezes o jornal baixava a lenha do Dom Adriano, assim, até coisas muito agressivas. E além da falsificação da Folha, nós tivemos também várias igrejas pichadas também. Da Igreja da Prata, colocaram assim, pichada, aqui é a sede do PCB, né? Fora comunista, Dom Adriano comunista safado. Então igrejas foram pichadas, né? Isso saiu na imprensa? As fotos? Saíram. Muito notificado no Globo, no Última Hora. Então, aí você já falou, né, claro, pela própria formação, pelo caráter, o caráter do dono você sempre definido como humanista, né? Mas você fala também que ele tinha não tinha essa mentalidade anticomunista, né, de excluir as pessoas que eventualmente fossem de esquerda, né? Então isso acabou tornando a Baixada uma área uma meca, né, de grupos que vinham da militância, da resistência e acabaram se deslocando para cá para fazer trabalho com os movimentos sociais, né? Você pode falar um pouco disso? Então, o Dom Adriano atraía muita gente. Primeiro assim, ele escrevia muito bem. Ele falou que se não fosse padre, ele seria jornalista, ele tinha total domínio da escrita. O Dom Adriano escrevia de uma forma, usando um recurso literário chamado os aforismos, as máximas, né? Então ele colocava a máxima na boca dos personagens, né? E também os artigos do Adriano é muito conceitual. Ele vai falar sobre democracia na Baixada, mas ele define o que é democracia. A política, o que é a política? Ele vai falar a política na Baixada. É muito denso os artigos do Adriano. Isso também atraía muitos intelectuais, porque esses jornais circulavam, porque o Adriano criou a Folha, que era usado em várias paróquias, e também circulava nesses grupos, né, de militantes mais intelectualizados. E também o Boletim Diocesano, do Adriano criou um outro periódico.
E além disso, o Dom Adriano também escrevia no Correio da Lavoura. Ele começou a escrever no Correio da Semana, o Correio da Semana acabou, e ele começou uma parceria com o Correio da Lavoura, que foi até a morte dele. O Dom Adriano tinha uma admiração pelo jornal, pelo Correio da Lavoura, pelo jornalista em geral, e o Dom Adriano ajudava financeiramente o Correio da Lavoura. Comprava uma edição, a gente recebia o Correio da Lavoura. Né? Isso. Agora, voltando à tua pergunta... Não, movimentos sociais, sim, né? Os movimentos importantes que... Dom Adriano, assim, em 74, 75, a nossa diocese recebeu um grupo de 4 médicos que veio de uma família rica do Rio de Janeiro, uma família mais burguesa, e para fazer uma experiência social aqui na Baixada, no Nova Iguaçu, em Cabo Sul, começando. Uma experiência na saúde, conscientização, formar um posto de saúde, mas aí essa ação foi se ampliando, e foi criando outras experiências em outros bairros, em outras comunidades aqui, e acabou criando o MAB, o Movimento de Amigos de Bairro. Foi fundado por esses médicos e cresceu assim de uma forma... que tiveram uma importância muito grande depois na questão da construção do SUS, do Fiocruz, né? E depois esse modelo aqui de Nova Iguaçu do MAB, Movimento Amigos de Bairro, serviu também de modelo para a criação de vários grupos assim, de associações de moradores, Federação de Associações de Moradores em Caxias, em São João, e outras experiências em outros estados também, porque voltando à questão da Folha, a Folha, esse jornal da missa, também era usado no Espírito Santo, em Minas, no Nordeste, em várias dioceses, regiões onde o bispo, o líder daquela diocese, tinha uma identidade com a ação pastoral de Dom Adriano. Então a experiência do MAB aqui nasceu tudo dentro da igreja, nasceu dessa ação de Dom Adriano. Então Dom Adriano apoiava no espaço, com esses espaços aqui, também apoiava financeiramente. Dom Adriano conseguia muito recurso na Alemanha, então conseguia recurso para promover esses cursos de conscientização, para isso, fazer toda a logística, a passagem para o pessoal. E era tudo muito organizado, a contabilidade disso tudo, porque está tudo aí no arquivo, a gente vê como é que saiu isso, para aí, tal. E depois também vai sendo criadas as pastorais sociais, né? Em 76 é criada a pastoral da terra, vai sendo criada assim, não, já existiam as pastorais sociais, mas mais grupos específicos, né? Pastoral operária em 77, 78, pastoral da terra em 76. Quando o Dom Adriano, também a Comissão Justiça e Paz, que depois vai se transformar no Centro de Direitos Humanos, o Dom Adriano vai criando vários desses grupos. Né? Quando o Dom Adriano criou a Comissão Justiça e Paz, para dar uma resposta à luz da fé aos problemas dos direitos humanos, ele escreve assim, os problemas crônicos dos direitos humanos aqui na Baixada Fluminense, essa reunião estava marcada para um sábado pela manhã, nesse espaço aqui, talvez até nessa sala, mas já na sexta-feira à noite, isso eu estou em 77, na sexta-feira à noite, elementos da polícia, do exército, já vieram aqui, vasculharam tudo, já começaram a hostilizar o pessoal aqui, começaram a criar um clima. E no sábado de manhã, quando ia ter essa reunião da comissão, né, eles já cercaram esse prédio todo aqui, com um verdadeiro aparato de guerra. Aí o Adriano achou por bem não criar essa comissão agora, Comissão de Direitos Humanos, né, Justiça e Paz, e ele espera um pouco, mas mesmo assim ele manda uma carta para o comandante aqui da nossa região aqui, da Vila Militar, protestando, né, contra isso. Aí ele espera um pouco mais, no ano seguinte ele cria a Comissão de Justiça e Paz, que vai ser um verdadeiro marco aqui na nossa Baixada, que ela vai acompanhar as ocupações de terras aqui, os mutirões, a questão dos despejos, porque aqui foram criados vários condomínios, vários prédios, com financiamento do BNH, de alguns bancos privados. E depois o povão não tinha mais condições de pagar, com aquela inflação galopante, e era ameaça de despejo, sempre, todo, né? Então o Dom Adriano assumiu a luta toda esse grupo está sendo despejado, né? Que eram vários conjuntos. E também de algumas fábricas que faliram,
em 78, mas sempre a Comissão de Justiça e Paz de frente. E a questão também da violência, também dos grupos de extermínio. O Adriano também convoca uma entrevista onde ele denuncia a questão dos grupos de extermínio de uma forma assim, bem veemente, né? E a diocese passa a ser assim, essa grande referência, né? Nessa área dos direitos humanos, e vai cada vez mais atraindo pessoas aqui. A gente já teve um período que a gente tinha pessoas aqui de 40 nacionalidades diferentes trabalhando na diocese. 40 nacionalidades diferentes. Quando eu falo a diocese compreende, é um território de igreja, né? Que compreende, no nosso caso aqui, 7 municípios, desde Paracambi, Corrado, distrito de Miguel Pereira, até Olinda, né, na divisa com o Rio de Janeiro, Anchieta, pegando Belfort Roxo, Mesquita, Queimados, tudo isso é o território da nossa diocese. E antes era um pouquinho maior ainda, porque ela vinha de Mangaratiba para cá, porque não tinha sido criada a diocese de Itaguaí, tá, a nossa diocese. Então nós acompanhamos também muito a questão a questão de terra na região de Itaguaí, Mangaratiba. A diocese criou a Pastoral dos Pescadores, também muito interessante, trabalhou ali, mesmo não fazendo parte da nossa diocese, nesse primeiro formato, né? Mas Paraty, Mangaratiba, Angra, ela estava ligada à diocese de Volta Redonda, que era um bispo muito amigo de Dom Adriano, que era Dom Valdir Calheiros, da mesma linha de ação de Dom Adriano. Então a gente fazia umas ações conjuntas, aí o trabalho fluía, né? Então o Dom Adriano tornou uma referência. E só uma curiosidade, você falou, né, da sua experiência como padre operário lá no início, né, e eu sei um pouco, né, sobre essa coisa dos padres operários, mas você caracterizou os padres operários como uma ordem. Eu não tinha essa noção de que era uma ordem religiosa. Então, a gente chama de padres operários um nome popular, né? Sim. Mas nós temos várias ordens religiosas no Brasil, no mundo, na Igreja Católica, que tem como um carisma, tem como missão trabalhar com os operários, evangelizar o mundo operário. A maioria dessas ordens, elas nasceram na França, período da Revolução Industrial, período assim, final do 19, período assim, que o operariado estava sofrendo muito. No nosso caso, a nossa ordem é a ordem francesa. Filho de la Charité, seria Filhos da Caridade, né? Mas aqui no Brasil ficou conhecido como padres operários por essa ordem ter feito a opção de trabalhar mais em centros de operários, assim, Baixada, ABC Paulista. E alguns, inclusive, trabalharam nas fábricas mesmo. Alguns trabalharam na fábrica. Eu trabalhei como, interessante, eu trabalhei como armador. Eu tinha um padre colega que era pedreiro. E não faltava serviço para ele. Os bairros de periferia, né? Nós vamos com os pobres, vamos fazendo tudo devagarzinho, né? Aí eu trabalhei um período que a gente tinha que trabalhar, eu fazia armação. Eu era armador. Aí trabalhei em São Paulo. Em São Paulo. Trabalhei com ele como armador. Era um trabalho até leve, né, mas era bacana, fazer aquelas armações, né? E depois eu fui lecionar em São Paulo. Aí, também, e o que a gente ganhava, a gente colocava em comum na nossa casa, né? Então é esse período. Mas não foi muito para frente. Sim. Hoje não. Como que foi o teu ingresso nessa ordem especificamente, né? Assim, Foi através de quando você termina a filosofia, sim. Aí você fica assim aberto, você quer entrar para uma ordem mais contemplativa, ou missionária, trabalhar na Filipina, na África e tal. Aí, por intermédio aqui de Dom Adriano, porque tinha um lance assim que o Dom Adriano fazia muita força para a gente ficar aqui, claro, né? Mas tinha muitos de nós que tinham um carisma mais assim para a missão mesmo, para sair. Aí eu conheci dentro desse, eu já conhecia a ordem, aí eu fui cada vez mais me afeiçoando com o nosso grupo, com os padres, com o meu mestre, aí fui fortalecendo, eu entrei para a ordem. E conhecia assim nessas atividades que aconteciam por aqui mesmo, de formação, de eventos? Eu tinha um grande padre, que foi um padre suíço, que trabalhou no sertão do Ceará.
Fred Cunha, chamado Alfredinho. Ele trabalhou no sertão cearense na época dos monções da seca, lembra? Tinha aqueles trabalhavam, precisava ficar fazendo aqueles açudes. Ele trabalhou fazendo açude. Aí depois eu fui para o Ceará, conheci ele também, fiz uma experiência com ele, aí saí de lá também os laços muito fortalecidos, ao decidir entrar para a ordem. Aí quando você entra, você é um período de formação, assim, você faz o noviciado, você se torna um noviço. Noviço é onde você fica um ano, mas para receber o carisma da ordem, o conceito da tua ordem, né? Como se fosse assim. O que é o fundador, os escritos espirituais do fundador. Eu passei por todo esse período e aí fiquei um bom tempo com eles, trabalhando em São Paulo, Santo André. A gente trabalhou muito. Era um grupo muito. Hoje são poucos. Sim. Poucos. Hoje nem o jovem quer entrar para o seminário para ser. Essa crise das vocações que você falou, ela se aprofundou muito. Se Né? aprofundou muito. Inclusive, no informativo principalmente, eu queria aproveitar que você está falando dessa ordem dos padres operários, no informativo, em vários momentos, é falado sobre a juventude operária católica. E eu sei que o movimento era meio forte aqui na Nova Iguaçu. Eu estudo trabalhadoras domésticas organizadas e aqui o Dom Adriano ajudou muito as trabalhadoras domésticas aqui de Nova Iguaçu, né? E algumas delas vieram da JOC. Tinha um trânsito, assim, um relacionamento fluido entre os padres operários e os participantes da JOC? Sim, muito. Era muito ligado. Dom Adriano também tinha uma admiração muito grande pelo fundador da JOC, um padre belga chamado Carden, José Carden. Então, Dom Adriano, quando ele morreu, quando ele foi centenário da vida de vida, né? Ele fez, ele escreveu um artigo no centenário de Carden. Muito interessante. A gente sempre acompanhou os padres operários, sempre acompanhou a JOC. Aqui no Iguaçu eu acompanhei, fiz parte da JOC. Em São Paulo, a CO, Ação Católica Operária. Que a CO já é fundada pelos militantes mais velhos, né? Que não são mais jovens. Então, os padres operários sempre caminharam junto com esses dois movimentos. Os três movimentos, a Pastoral Operária, a Ação Católica Operária e a Juventude Operária Católica, que são movimentos internacionais. Isso é bom, que te dá uma certa liberdade, vamos dizer assim, né? Às vezes você não está subordinado diretamente a um padre aqui no local, está subordinado a um movimento. E esse movimento, a JOC, é interessante. Tinha muitos jovens que saíam de suas terras, de sua cidade, e vinham trabalhar aqui ou em outro local. Vários colegas de Volta Redonda, e foram desafiados para assumir aqui uma missão. Jovens operários, eles trabalhavam organizando os sindicatos dos comerciários e Nova Iguaçu, e com uma missão mesmo, organizar a juventude trabalhadora, daquele espírito. E sobre o sindicato das domésticas, sempre foi uma preocupação também muito grande do Adriano. Inclusive nós tivemos uma freira aqui, uma freira católica, de origem filipina, que também trabalhou como doméstica. Alice, o nome dela. Ela morou até em Ponto Chique, no bairro Ponto Chique. Então, Dom Adriano, a casa onde tem o sindicato das domésticas, Dom Adriano que comprou esses recursos da Alemanha. E era interessante, parecia uma casa, logo no início, parecia uma casa de freira, aquele retrato do Dom Adriano, posto da Misério, da Divinity, né? Era muito bacana. Dom Adriano tinha um carinho muito grande pelas domésticas, né? Uma preocupação muito grande, porque a maioria das domésticas era aqui da Baixada, né? Que, aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, é que tiveram um papel muito importante na minha formação. Porque eu trabalhei no armazém com meu pai, desde novinho, e meu pai comprava muitos jornais e revistas que as domésticas traziam na sexta-feira. É uma revista bacana, jornais, né? Então eu lia muito aquilo também, revistas, e também lia a Folha. O Adriano marcou muito também minha formação, a Folha, e todo esse material que as domésticas traziam. O jornal era caro, né? Na década de 70, revistas também, e ela trazia. Eu lembro muito, trazia sempre óperas, aquelas revistas de ópera do Teatro Municipal, que às vezes carreiração bonita. Tinha um que trabalhava para o dono do suco Maguari, né? Então trazia muito material que eles descartavam e elas vendiam para o meu pai fazer os embrulhos, né? Não tinha tanto saco, plástico, como tem hoje, né? Então me marcou muito isso. E eu recortava.
eu pegava o jornal, a Folha, JP, o Globo e outros jornais também de fora, que meu pai comprava, das empregadas domésticas, que era um complemento de renda delas também. E eu fazia aqueles recortes na área de história, arqueologia, e do Adão também tinha esse mesmo gosto também de fazer recortes de jornais. Ah, sim. A gente tem material, né? E também... Em algum momento a gente pode perguntar sobre a organização do centro. Pode terminar. Isso. E também em relação à sede do MAB, né? A gente falou do movimento de amigos de bairro, aqui de Nova Iguaçu. Aquela sede também foi comprada por recurso de Dom Adriano, que Dona conseguiu na Alemanha, na Suíça, e também a TV Machambomba, que foi um movimento até que o Walter Felé participou. Isso. Uma experiência muito interessante de Vídeo levar popular, né? vídeo popular, foi uma experiência muito bacana, que foi também tudo com recurso de Dom Adriano. Dom Adriano é muito amigo do Cláudio Secom, que foi um cartunista que fundou o CECIP. Foi um cartunista ligado ao Pasquim. Dom Adriano também deu umas entrevistas célebres ao Pasquim. E aí eles criaram esse programa aqui da TV Machambomba, muito interessante. E toda a estrutura aqui era guardada aqui no espaço. Eu lembro que a Kombi da TV Machambomba era guardada no seminário onde eu estudava, né? E eu lembro, eu não participava muito, porque do Adriano, assim, no período dos estudos, ele era muito exigente nos estudos, então ele segurava um pouco a gente, deixava também de cair direto na militância, não? Então tem muitas coisas, quando inauguraram o Centro de Direitos Humanos, no Prédio Novo, eu estava doido para ir, a gente não podia ficar saindo, porque a gente tinha que priorizar os estudos. Então, Adriano, para ele, os estudos era fundamental. E ele também não mediu esforços depois para mandar colegas estudar na Europa, fazer algumas especializações na Europa, para depois quando voltar aqui para nossos professores e tal. Mas isso daí, essas especializações, eram de pessoas que estavam sendo ordenadas na igreja, ou eram pessoas de movimentos sociais, por exemplo? Ele teve experiência em movimentos sociais, pessoas que foram para a Europa fazer experiência, intercâmbio, estudar, como até hoje temos, né? Recentemente uma menina foi fazer um mestrado e ela voltou. Ela fez um mestrado em Roma, na área de História. História, agora ela está aqui de volta. Mas foi patrocinado pela diocese? Pela diocese. Quando eu falo pela diocese, por algum organismo desse, foi patrocinado pela carta do bispo, né? Mas o recurso veio da Europa. Então, o Dobre fez uma carta de apresentação, então ele conseguiu bancar. Ela ficou pelo menos 3 anos na Europa. Então, eu queria aproveitar para perguntar sobre a organização do acervo do Dom Adriano. A gente está, acho que a gente já digitalizou em algum momento, mas a gente está redigitalizando os clippings dele, aí você falou que ele gostava de fazer esses recortes. A gente queria saber, era ele que pensava na organização, tinha o auxílio de alguma secretária? O que ele fazia? O Dom Adriano lia muito, ele lia quase 5 jornais por dia. Até dentro do banheiro ele lia jornal, até a empregada dele falava que só dentro do banheiro, um barulho. Ele vinha, às vezes ele tirava toda a página, ele marcava, aí uma secretária aqui recortava. Aí ela cometeu algumas falhas que ela não botava o número da página. Era mesmo? Tipo, ela trabalhou com ele por muito tempo, você lembra o nome dela? A Mara e Eliane são vivas. Mara, Eliane, Rosângela, só uma que faleceu, a Janete. Todas eram mulheres, então? Mulheres. A maioria que trabalhou na Folha, eram mulheres, assim, na parte mais assim, de organizar a Folha. Porque você imagina, a Folha era um jornal, era feito assim, era distribuído, eram muitos volumes, era rodado na Voz de Petrópolis. Aí chegava aqui, a gente tinha que separar tudo e distribuir para as paróquias e para a diocese até fora da Baixada, né? Então era muita coisa. Então o Dom Adriano, né? Então esses recortes também ajudavam ele a escrever os artigos da Folha, usava eles como subsídio para a Folha, e também para os artigos dele também para a ação pastoral dele, para as falas dele. Então tudo dividido por assunto. Então você vê violência, educação, saúde pública. É um material riquíssimo esses recortes. Reflete também um pouco o pensamento dele, né?
E sem falar a biblioteca dele, tinha uma biblioteca formidável. Quando ele morreu, eu não estava aqui. Eu estava em São Paulo estudando e eu não podia sair. Porque eu estava no período do oficiado, alguma coisa, eu não podia sair. Não podia sair de casa, de São Paulo, né? Mas se eu estivesse aqui, eu ia, antes que a biblioteca dele foi levada para o seminário, mas ninguém fez um inventário, aí foi incorporada a grande biblioteca do seminário, que é uma biblioteca formidável, e foi diluída ali dentro. Aí aqui e acolá eu vejo, mexendo na biblioteca do seminário, vejo coisas do Adriano. E às vezes vejo coisas assim, quando ele chegou aqui também teve uma preocupação muito grande de entender, também desde a Bahia, mas de entender também as religiões de matriz africana. Então tem muita coisa dele, PRG, de estudos, né? Na Folha tem muito, né? Na Folha. E ele encomendou também um estudo fantástico, que a gente poderia digitalizar, se não já foi digitalizado, de um sociólogo chamado Francisco Cartacho Rolim. Ele fez todo um estudo aqui sobre o movimento protestante, pentecostal e religião de matriz africana e o catolicismo. Fez um mapeamento, um estudo sociológico, que é uma espécie de tese, que está toda datilografada, encadernada. Mas é um trabalho interessante, foi feito em 76. Então, do Adriano tem essa preocupação muito grande com os estudos, com os planejamentos, com o diagnóstico, que é essa herança cepalina que eu falo. Essa geração do Celso Furtado, essa geração do subdesenvolvimento, né? Agora, como é que era o pensamento político de Dom Adriano? Sabe que o PT praticamente, aqui no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras cidades que foi aqui em Nova Iguaçu. Foi fundado no bairro da Igreja da Prata, PT aqui de Nova Iguaçu. Mas Dom Adriano, ele se transformou com o PT, claro, falou, e tem coisa interessante, ele fala assim, que o PT é um partido que nasceu das bases, mas não pode perder isso, não pode se tornar um partido burguês, ele nunca pode deixar a base, as referências, né, da base, ele fala. Mas ele era muito ligado mais ao PSDB. Ele tinha uma admiração muito grande pelo Mário Covas, Fernando Henrique, pelo Boris Fausto. O Boris Fausto, tem muita coisa do Boris Fausto. O Boris Fausto também é um pouco da cara de Dom Adriano. O Boris Fausto morreu o PSDB, né? Então o Dom Adriano gostava muito do Boris Fausto, dos livros, né, dele. Mas ele tinha essa visão mais da social-democracia da Alemanha. Eu não sei, ele sempre citava muito, né, a Alemanha como modelo e tal. E quando ele esteve em Roma, participando do Concílio Vaticano II, 61, 62, ele foi visitar lá que depois veio a ser o Museu de Berlim. Ele vai, junto lá com outros, ele fica olhando, tem algumas fotos dele olhando. Né? E uma coisa que sempre chocou muito ele, foi a divisão da Alemanha. Né? E ele foi para a Alemanha, logo no pós-guerra, ele fotografou, ele gostava muito de fotografia, fotografou muita coisa, tem uma monumental coleção de fotos da Alemanha, da Europa pós-guerra, ainda com a marca, né, da guerra, as edificações. Né. E ele tinha uma preocupação muito grande com o arquivo do Adriano antes da última entrevista dele, ele deu uma entrevista no jornal O Dia. Ele já era bispo emérito, bispo aposentado. Porque pela lei da igreja, pelo direito canônico, o bispo, quando inteira 75 anos, ele tem que renunciar. Ele entrega a carta de renúncia ao Papa. Aí vai depender muito da coisa. Às vezes o Papa aceita, ele fica mais uns 2 anos, uns 3. O Dom Eugênio Salles, foi o cardeal do Rio, ele ficou até uns 78 anos, muito forte. Mas Dom Adriano, logo, acho que ele também teve alguns conflitos com João Paulo II. Mudou muito, né? Então, Dom Adriano, já com 75 anos, ele já deixa a diocese. E assume um novo bispo. Aí a jornalista pergunta, o que o senhor está fazendo agora, Dom Adriano? Nesse momento eu estou organizando o meu arquivo, que vai ser de muita valia para a diocese e para a Baixada Fluminense. Ele fala, Dom Adriano tinha uma preocupação muito grande com o arquivo. Se ele tivesse vivo hoje, eu estava bem. Assim, quando ele criou um novo prédio da Cúria, que era na Capitão Chaves, onde funcionou também a Rural, a UIM, né?
perto de Assédio. Lá tinha todo o andar que ele reservou para o arquivo, mas tudo como manda mesmo as normas técnicas de arquivo. Ele planejou tudo, assim. Ele tinha essa preocupação muito grande com o arquivo, com o registro, com a memória. Foi onde a gente colocou a biblioteca na época que o IEM estava lá, porque já estava o ambiente pronto. Né? Então, e temos assim, uma outra faceta de Dom Adriano que é pouco conhecida. Dom Adriano também foi músico. Ele criou também um método musical, quando ele foi professor no Seminário Franciscano na Paraíba. Então ele se dedicou muito à música e formou toda uma geração que depois saiu do convento, da vida franciscana, se tornaram músicos profissionais, até conhecidos nacionalmente. E também a poesia, né? Adriano também foi um grande literato, amigo de Manuel Bandeira, que foi um poeta católico, conservador, né? Amigo de Manuel Bandeira, a música, o poeta, pintor, ele também gostava de pintar, né? Então ele tinha uma veia artística muito interessante. Só que chegando aqui, a questão social foi tão gritante na vida dele, tão forte, que esse lado dele mais cultural foi abafado, ele não conseguiu colocar muito em prática, né? Mas ele teve uma entrevista que ele fala assim, Doutor, como é que é a cultura aqui na Baixada? Isso em 79, por aí. Ele fala assim, ele responde, para se ter cultura, você tem um mínimo de organicidade na região, tem que ter uma tradição. Aqui há um enraizamento muito forte. Aqui é tudo muito dificuldade, a gente tem que lutar para sobreviver, a gente sai de madrugada e volta de noite. Então. Aí ele fala assim, a cultura aqui ainda vai ser dentro desse universo, vai sair uma cultura, desse sofrimento vai ser forjada uma cultura aqui da Baixada, um apelo cultural. Mas no momento, está muito difícil a questão cultural, ele fala. Aí usa um provérbio latino, que traduzindo fala assim, no caos até as musas se mandam. Né? No caos, assim, nessa calamidade, não tem como a gente ter inspiração, é tudo muito difícil, então, na fala dele a gente percebe isso. Né? Aí ele fala, e ele, por sua vez, ele ajudou muito a fortalecer a cultura aqui na nossa, através da TV Machambomba, mas também através da Universidade Popular da Baixada, foi uma experiência muito interessante que o Adriano criou aqui, uma universidade popular com vários cursos, né, vários passos aqui da Diocese, né, festivais de música. Na medida possível ele estava sempre incentivando, mas a questão social foi muito forte na vida dele, assim, na organização dos trabalhadores, a organização. Todas as organizações progressistas aqui da nossa Baixada, a maioria, né, nesse período do governo dele, que vai de 66 a 96, mais ou menos, sempre teve uma mão de Dom Adriano. O Adriano ajudava, contribuía muito. E o Dom Luciano, né, que veio depois, mas eu acho que no momento que você assumiu aqui, quando que o Dom Luciano chegou, estabeleceu aqui como bispo? Depois, quando o Dom Adriano renunciou, se aposentou, chegou o Dom Werner. Dom Werner, sim. Então, o Dom Werner ficou uns 7 anos. O Dom Luciano chegou aqui mais ou menos em 2005. Aí você já estava no trabalho aqui, mas ele apoiou bastante essa memória, né? Apoiou. Apesar de ter uma formação política diferente, não, mas... Ele apoiou bastante. Só que o Dom Adriano, o apoio dele era assim, mais... Porque o Dom Adriano, como ele era mais articulado, dos recursos... Sim. Né? O Dom Luciano é uma pessoa formidável, assim, deu todo o apoio, ele apoiava tudo que ele tinha. Com ele a gente fez uma entrevista logo com ele e com o Padre Bruno, né? Mas só em áudio na época, né? Já faz um bom tempo, já. 2008, eu acho. Vocês querem perguntar mais alguma coisa, André? Eu acho que eu já... Eu tenho só uma curiosidade. Voltando um pouco atrás, que a gente estava falando sobre os quadros operários e a Joca aqui, tinha pessoas ligadas aos círculos operários aqui, porque eu sei que os círculos operários eles tinham uma tendência um pouco, uma posição um pouco discordante, né, da Joca. Como é que era o... Teve círculos operários aqui, mas depois
os ciclos operários desapareceram, assim, os grupos. O que ficou hegemônico mesmo aqui na Diocese foi a JOC e a CO, Ação Católica Operária e a Juventude Operária Católica. Mas teve, se você pegar as atas antigas, você vai encontrar ciclos operários, representantes dos ciclos operários e tal. Mas existe discordância, assim, entre esses padres de diferentes... Teve, assim, teve um período que tinha sempre aquela tensão, né, de uma coisa assim, mais voltada mais sacramentalista, uma coisa mesmo da ação, né? Enquanto alguns grupos pensavam que tinha que rezar na fábrica, o outro grupo pensava que não, tinha que organizar os operários na fábrica. Então sempre teve essa tensão. Mas os ciclos operários não duraram muito aqui não. Mas eu acho que eu já vi alguma coisa deles no arquivo também. Não sei se isso aqui foi em Itaguaí. Acho que em Volta Redonda teve uma força maior, né? Volta Redonda. A AGS já estudou os círculos lá, né? É uma coisa que vem muito do sul. A AGS fez a tese dela, a tese doutorado sobre os círculos do Brasil em Volta Redonda. Né? Originalmente começou lá no sul, na década de 30, né? Pelotas. Alexandre, eu não sei se você já falou, se você já sabe, a gente está planejando fazer um documentário que fale sobre, muito provavelmente Nova Iguaçu, mas a Baixada Fluminense de maneira geral, durante a ditadura militar. Aí eu queria te fazer uma pergunta assim mais geral, de você era criança, né, nesse período, mas você tem alguma memória mais específica dessa época que não envolva necessariamente a igreja, assim, as pessoas, os trabalhadores? Como é que era viver nesse período? Eu não tive dificuldade, pelo contrário, às vezes eu fico pensando assim, parece uma coisa. Quando eu estudei no Monteiro Lobato, que era o foco ali do regime do Colégio Monteiro Lobato, porque a ditadura tinha uma preocupação muito grande com a educação. Eles fizeram muita coisa nesse período, dentro da Moral Cívica, SPB, mas o Monteiro, onde eu estudei, era muito organizado. Né? A gente tinha uma boa merenda, uma coisa que eu nunca esqueço, até no almoço, eu ganhei um copo de leite da refeição. E a gente tinha aula de música. Então, nesse período, eu não tive assim, dificuldades, né? Também não acompanhei muito novo, não acompanhei mais. Somente em 84 fui nas diretas já, né? Eu estava com uns 14 anos, 15 anos, né? Você é de 70? 68. 68. Que eu vou assim. Aí começo a me engajar mais. Foi um marco no dia que eu participei, fui naquele comício da Candelária. Né? Aí depois eu entrei no seminário e acabou me engajando, depois entrando para a JOC também. Né? Mas a Baixada aqui, a ditadura aqui tem suas contradições, né? Assim, às vezes eu conversando com algum colega ou outro, e às vezes vendo alguns documentários, aí o pessoal fala assim, eu fui muito perseguido pela ditadura, a ditadura é isso aqui. Mas se você for cruzar o nome desses personagens, cruzar com a documentação do SNI, do Arquivo Nacional, você quase não vê o nome dessas pessoas. Porque a resistência mesmo estava do Adriano. Do Adriano e toda essa ação pastoral que ele promovia. Quando eu falo ação pastoral, ação de igreja. Então você cruza esses nomes todos, né? Agora, esses militantes das organizações que vieram para cá, né? As organizações. Do PC, do PCdoB, do Ala Vermelha, né? Então, assim, que foram se ligando com a Igreja Católica. Sim. Né? Que assumiram vários, né? Eu quis dizer que foi embaixo das asas da igreja, né? Ficaram embaixo das asas, exatamente. Agora tinha uma galera aí que às vezes se apresenta como fazer resistência, isso aqui, mas não fizeram resistência não. O Paulinho do Leopoldo, que faleceu, ele usava brincando, o Paulinho era muito crítico, né? Um homem também fantástico. Foi também, sempre valorizou muito a história local. Ele falava que essa galera fazia resistência contra o suco de laranja, contra a água mineral, contra a vitamina de banana. Porque no fundo assim, era uma galera jovem que estava ali nos bares e tal, mas que não atrapalhava em nada o regime militar. Né? Agora a resistência que atrapalhava era essa resistência que saía daqui, dessa formação aqui. Né? Trabalho de base. Trabalho de base. A Convergência Socialista ainda nem tinha
PT ainda nem tinha sido fundado, a Convergência puxou uma greve de fome aqui. Também teve outra... quando foi preso aquele pessoal deles. Foi aqui, eles começaram a greve de fome aqui, o pessoal aqui do Rio. E também, muitas vezes, eles daqui, eles saíram para ajudar ocupações de terra, né? Eles dormiam aqui, e de manhã já saíam, às vezes nem pagavam, porque tinha que pagar aqui a hospedagem, né? Eu participei também de várias ocupações também com os padres, participei em Macaé, de ocupações. Ocupação urbana ou Não, rural, né? É porque esse é um movimento também de efervescência na luta pela terra, né? Que a igreja também sempre teve. Foi muito forte, fundamental, né? muito forte. Tem uma documentação muito rica das ocupações e dos mutirões. Teve um papel muito importante da pastoral da terra, principalmente do padre Geraldo Lima, que é um homem que realmente se entregou a essa causa. O padre Geraldo Lima, um homem fantástico, assim. É porque aí a Baixada também tinha uma tradição já, né? De luta de guerra camponesa, antes de 64. Teve. A gente teve todo esse movimento ali no Piranema, não confundir com o Piranema aqui de Seropédica, o nosso Piranema. E o Jango também desapropriou, fruto dessa luta, o Jango desapropriou 3 fazendas. Piranema, Penha, Caixão e outra eu não lembro. Que depois essa desapropriação não foi para frente, não. Teve a desapropriação, foram assentadas várias famílias de trabalhadores rurais, mas logo depois o trem foi desativado, o ramal que ia para Tinguá. Porque a gente tinha uma malha ferroviária aqui formidável na Baixada. Mas foi desarticulando, sucateando tudo, até para atender também os interesses das multinacionais que estavam se instalando aqui, da Ford, da Volks. Então criou essa mentalidade que progresso era rodovias. E foram sucateando a nossa malha ferroviária. E esse sucateamento prejudicou muito esses assentamentos que ocorreram na época do Jango. Aí depois o pessoal não conseguiu se manter, depois foram vendidas as terras, e ironia do destino, quem comprou o remanescente dessas antigas terras foi o Fábio Rauetti, que é o dono da Unig. Porque o Fábio era um homem assim, muito sagaz, ele era um futurista, ele conseguia, independente das atrapalhadas dele, como anão do orçamento, todas aquelas confusões, mas ele era um homem muito empreendedor. Para criar essa universidade aqui, na Unig, também no campo de Itaperuna, e tudo que ele fazia, o Fábio, era tudo muito bem feito, a biblioteca era formidável. Então o Fábio comprou essas terras todas e deu um novo nome, Fazenda Sempre Verde. É uma fazenda beirando ali o Rio Iguaçu. E depois o Fábio, muito sagaz, vende essa fazenda para o governo. Já perto de morrer, quando o governo já do Sérgio Cabral, vai assentar o pessoal que sai ali da região de Itaguaí, daqueles empreendimentos ali daquele Henrique Batista, né? Costa Verde, aí uma população ali foi atingida, aí eles foram remanejados para cá. O governo comprou essa fazenda do Fábio Rauetti e assentou, onde é o assentamento de Terra Prometida, dentro dessa leva aí. Então a ditadura aqui ainda tem muita faceta da ditadura para a gente ainda... E em relação a esses atentados, né, contra a igreja e tal, houve a investigação, alguma coisa chegaram as suspeitas mais... Chegaram, assim, nomes ou possíveis perpetradores? Tudo indica que foi articulado pelo tenente-coronel Zamid. E também, assim, ele foi articulado não só nos quartéis, mas nas delegacias. Na delegacia daqui, porque tudo era, né? Como o Arlof colocou muito bem, né? A gente foi um período muito difícil, né? Em 10 anos a gente teve 11 prefeitos. Sim. Então era uma fofocalhada danada, um derrubando o outro o tempo todo, né? Tinha um primarismo político que do Adriano não gostava de se meter muito, não. Assim, ele escrevia, mas quando ele era chamado para algum evento, ele quase não mandava o chanceler, o representante dele. Tinha que subir em palanque de político, ele não tinha algumas reservas, né? Porque na verdade era o pessoal que estava querendo brecar a abertura, né? Para desestabilizar a abertura. Né? Foi o pessoal da linha dura que estava freando a abertura do gás, depois continuado pelo Figueiredo. Então foi aquele pessoal que entrou junto com uma elite atrasada aqui, né? Uma elite civil atrasada.
eles tramaram esse sequestro do Adriano, uma forma de intimidar, né, do Adriano. Coincidência, eu estava olhando o site do Arquivo Nacional, tem uma exposição virtual sobre isso da imprensa alternativa, e na capa é um Pasquim com o Figueiredo dizendo: nem que explodam 1000 bombas, não vão deter a abertura. Né? E aí tem aqui o ratinho do Pasquim falando assim: ainda faltam 900 e não sei quantas e tal. Né? Quer dizer, que já tinha um bocado de atentado, né? O AB, né? A banca de jornal, né? Uma sequência grande de. Até que o Roberto vai até o Rio Centro, né? O Rio Centro é que a coisa sai pela culatra. Né? E também jogaram umas bombas na casa do Roberto Marinho também. Até o Roberto Marinho. Então, o respeito da ditadura foi isso. Agora tem muita coisa ainda para ser estudada na questão da. Acho que os arquivos aí do SNI vai trazer muita coisa. É possível fazer uma história do movimento popular aqui, toda essa efervescência, só com os documentos do SNI. Porque o regime, o SNI, como eu falei, o SNI, o DOPS, todas aquelas comunidades de informação. Porque o regime, ele contratava algumas pessoas aqui, colegas nossos, que normalmente eram advogados e professores, né? Que sabiam escrever muito bem, que tinham uma capacidade de síntese muito interessante, porque você participava de uma assembleia aqui, né? Depois você fazia os relatórios muito bem feitos. Muito bem. Os documentos da Comissão da Verdade que eu apareço é assim, a gente infiltrada, até hoje a gente está tentando ver exatamente quem era, mas os relatórios são impressionantes. Assim. E as fotografias também, as fotografias marcadas, número 1, eles fotografavam, né, os eventos aqui, as ocupações também. É uma documentação muito rica, muito rica. Se você for botar em metros lineares, aquela documentação é grandiosa. Então, é possível fazer uma história da diocese, uma história do movimento popular, só com a documentação das polícias secretas, né? Tanto a Serimar, os desertos, os infiltrados. Eu consegui já identificar algumas pessoas aqui, que também cooperaram com o regime, né? Às vezes por questões ideológicas e às vezes também por questão de briga, de picuinha, disputas políticas, vou entregar aquele cara, vou fazer isso, fazer aquilo, né? E a gente está aqui a 2 passos do quartel, da Vila Militar, né? Então a gente era muito vigiado aqui, né? E teve o apoio desses infiltrados, né? Homens e mulheres que faziam um relatório muito interessante desses. Tem também um colega em São Paulo, fez uma tese de doutorado, até muito badalada, foi sobre a questão dos gays e o regime militar em São Paulo. Ele aborda assim, como que os gays foram perseguidos, né? Ele tentou fazer esse corte, né? Aí a gente fica pensando aqui na Baixada, né? A gente entrevistando, é um trabalho também muito interessante, você entrevistava os gays que estão hoje com seus 75 anos, ou um pouco menos, e perguntaram como é que era esse período. Eu entrevistei alguns e fiquei impressionado. Falei assim, olha, meu filho, foi o melhor período da minha vida. Então, assim, a questão da liberdade sexual aqui nesse período era interessante. A gente tinha várias boates gays, né? Não sei como se chama hoje, boate, tinha movimento, tinha uma pegação do caramba aqui na cidade. E no auge, isso eu estou em 73. Antes da AIDS, né? Oi? Antes da AIDS. Antes da AIDS deu uma quebrada nisso. Né? Eu fiquei pensando nisso, lendo esse trabalho do colega de São Paulo. Né? Se fizer também esse trabalho aqui na Baixada, como é que essas comunidades, né? Essa população, né? Travestis e tal, como é que eles se comportaram, né? Eu sei que na minha infância tinha até muito quermesse na igreja que tinha shows de travesti. Tinha shows, fazia aquelas performances. Mas era uma coisa cômica, né? Não, era show mesmo, tipo desses artistas americanos. Tinha um que fazia, que era especialista em... Tipo drag queen. Mas não tinha esse componente então tragicômico, era realmente uma coisa artística. Artística, era uma que fazia Alcione, era especialista em Alcione, já faleceu. Muitos também foram afetados pela questão da AIDS, né? Muitos desses artistas. De personificar, né? Assim, imitar, né? Cover.
surgimento dos grupos de extermínio aqui, né? Não, os grupos de extermínio é um pouco bem antes. Bem antes? Os grupos de extermínio do Esquadrão da Morte, 67, 66. E porque, assim, eu dei uma olhada num dos clipes do Dom Adriano, se eu não me engano era de 77. Alguém lembra se era de 77 ou 87? Que eu falei lá. 77. Acho que é 77. E aí eu lembro que uma das notícias que eu vi era sobre, porque tinha várias reportagens sobre os grupos de extermínio, né? E tinha um falando sobre perseguição a pessoas homoafetivas. Aí, assim, para fazer esse comentário, para embalar, uma outra pergunta, que você falou que na sua percepção a ditadura aqui na Baixada foi assim, a resistência foi levada mais a cabo pelas pessoas da igreja. Mas a gente vê muita reportagem, inclusive dos clipes do Dom Adriano, referente à violência policial com a população em geral. E aí a questão da tortura, assim, eu achei muito incrível como só nesse ano tinha várias referências à violência policial, com policiais falando como se fosse uma coisa corriqueira, assim, a prática de torturar pessoas ou acusadas de alguma coisa. Eu peguei muito isso da minha infância, né? Trabalhando no armazém com meu pai, era muito comum, aí eram presos, aí já voltaram, apanhou, porque na época, pô, né, só tomava os tapas só, mas nada. Hoje a violência policial aí tinha essas brincadeiras. Mas a violência policial era muito forte aqui. Do Adriano, teve o caso Marli, foi um caso famoso aqui, que do Adriano também ajudou muito a Marli a identificar os policiais que mataram o irmão. E também a questão do extermínio de 6 menores também em Vila de Cava, também teve uma repercussão muito grande. Eu estou agora organizando assim, comecei para o dicionário do pensamento de Dom Adriano, porque os artigos dele são muito densos e longos, e às vezes a gente passa com um colega ou outro, aí o pessoal não tem tempo de ler, e às vezes naquilo que o colega foca, quer, às vezes está perdido ali dentro. Então eu comecei a pensar assim, polícia militar. O que Dom Adriano escreve sobre polícia militar? É isso que você falou, a questão da tortura, da violência. Aí ele fala, salvo algumas pessoas, mas a prática da polícia militar na nossa região é assim, assim. E também sobre ditadura militar. O que Dom Adriano escreve sobre ditadura militar? Eu acho que está ficando legal, né? Mas, assim, a resistência se deu através de várias formas, né? Está falando de uma resistência assim, mais organizada, mas partiu aqui de vocês. Mas se a gente for pensar em resistência de uma forma mais ampla, né? Que é também dos compositores da música, a gente vai encontrar alguns focos. Eu abordei essa questão dos gays, que eu achei meio pitoresco, curioso, porque o colega lá de São Paulo fez essa dificuldade. A gente entrevistando alguns aqui, né? Você, não, foi um período, quer dizer, alguns não participaram de nada. E na Baixada também, muitos dos artistas, recentemente, mudando um pouco de assunto, eu procurei uma documentação de uma dançarina, uma vedete que morou aqui em Nova Iguaçu. Aí depois, porque elas eram também, todas eram muito fichadas, todas elas tinham fichas, né? Aí eu fui analisando essas fichas, a maioria dessas vedetes é aqui da Baixada. Uma colega ex-aluna minha, colega nossa, que pesquisou bastante esse universo, né, dos artistas de palco, né, desde os anos 40 e tal, inclusive a organização sindical, né, pessoal, ela trabalhou muito com essas fichas, muito aqui nacional tem a FARE. Mas você trabalhou com documentação da Baixada? Não da Baixada especificamente, eu digo de como é que era o sistema de fichamento de todo mundo que trabalhava nesse meio, que era igual a da polícia política, né? Quer dizer, era o braço, né? Começa com o DIP, né? No Estado Novo, e depois eu acho que as próprias DOPs que continuam fazendo isso, junto com fazer o controle político, mas fazer o controle de costumes também. Né? Porque é uma profissão sempre na suspeita, digamos assim, né? Inclusive, elas várias vezes usavam que elas eram trabalhadoras domésticas quando elas eram detidas. Isso é uma coisa que tem uma história. A Flávia fala sobre isso. Exatamente. Antigamente tinha pelas costureiras também, né?
Lacerda, você fez essas entrevistas com essas pessoas em vídeo? É um projeto pessoal seu? Não, assim, em relação aos gays, colegas assim, porque eu tentei passar essa pesquisa para um colega, tá? Que era um tema com mestrado, doutorado, aí, mas depois ele já mudou de tema. Então eu entrevistei. Mas você gravou? Não, só assim, só. conversando, mas é um tema muito interessante, porque a gente teve aqui umas boates em 73, 74. Não, está crescendo, né? A gente agora tem todo o grupo do Benito, lá no Sul, tem um grupo grande, estudando, né? Fazendo história queer, né? Como eles chamam, alguns, né? E mas uma coisa interessante... A de Migrim também. É porque eu acho que quando a gente... Eu pelo menos não conheço muito sobre história queer na Baixada. E eu acho que talvez no Rio, na capital, tem algumas pesquisas sobre isso, mas eu descobri recentemente, não sei se você sabe, que uma das ficções, assim, na época da ditadura, acho que de 73, se não me engano, teve uma ficção de um homem homoafetivo negro aqui na Baixada, do Rio de Janeiro. Eu vi isso no retrospectivo do Canal Brasil, mas vou procurar o nome da pesquisa profissional, porque eu acho que isso é bem indicativo da organização do movimento nessa época, que é meio apagado, assim, talvez agora as pesquisas estejam tentando trazer. Durou bastante tempo, assim. Eu me lembro que eu tinha 6 anos, no frente, sou criado na igreja católica, e tinha, na época, chamado shows transformistas. Que legal. E eu assistia muito, só que os caras mais velhos, né, falavam assim, que a gente era criança, com 5, 6 anos. Falavam assim, fica embaixo do palco, pra ver se você se engana. Cara, você é criança. Isso era muito comum. Agora, esse é um super tema, assim, né? Eu acho que tem isso que você está falando, de como que as pessoas relembram e tal. Eu acho que tem perspectiva até de classe diferente nisso, né? Ou, por exemplo, a gente tem um professor famoso, muito ativo no debate sobre questões raciais no Brasil, né? O Peter Fry, também um grande movimento, um líder, né? Do movimento gay dos anos 70 e tal. E o Peter fala... Ele passa uma vez, quando eu cheguei no Brasil era uma maravilha, porque tudo era livre, que veio dos Estados Unidos, que é um país todo puritano, assim, e tal. Mas eu fiquei pensando muito assim, mas era isso, ele era o gringo, né, branco, com dinheiro e tal, né, de classe média alta, que é blindado com uma série de coisas, e quem está com ele, muitas vezes, esses ambientes também, né. Então isso gera uma certa percepção, né, porque aqui, por exemplo, continua o número de assassinatos de homossexuais na Baixada é altíssimo ainda. Agora, né, até a última vez que eu vi as estatísticas e tal, era sempre um negócio muito absurdo. Né? Dentro de todas as violações de direitos humanos, você tem um foco muito forte nesse campo também. Né? Mas com certeza é um tema a gente pode... Eu acho que a tendência está diversificando mais, né, nos interesses de estudo para o pessoal fazer, TCC, mestrado e tal, doutorado. Então, de repente, a gente também pode... ver se alguém tem interesse nesse campo, pensando em projetos. Mas se você tiver indicações de nomes, os já papos podia deles ver. são... Pode fazer uma entrevista também. É porque a gente está perdendo muita gente. Uma preocupação, estava até com isso. A gente tem militantes que estão com 82 anos, já estão perdendo a memória, com a saúde bem fragilizada. Então, num lugar carente de arquivo como a Baixada, a história oral tem que registrar. Que a gente é muito carente de arquivo. E aqui a cidade tem uma mentalidade meio cafona em relação ao arquivo. O pessoal tem dificuldade de arquivo e museu aqui na nossa Baixada. Recentemente eu pedi ao presidente da Câmara, ele esteve aqui, né, e tal. Rapaz, vamos criar um arquivo da Câmara de Vereadores. Criar um arquivo, a Câmara vai fazer 190 anos. Olha a vida documental, né? Vou fazer, falei, expliquei, tudo embora. O mundo todo é arquivo. Você vai em Lisboa, é arquivo da Câmara de Lisboa. Na Noruega é o arquivo da Câmara. Tem que ter um arquivo, a Câmara tem que ter. Tal. Aí fiquei sabendo que ele criou o Centro Cultural, que não sei o que, isso, aquilo, Mário Marx. Não criou um arquivo. E além de ter criado assim, o Centro Cultural, que inclusive um colega meu está trabalhando, não tem sala, não tem nada, não tem... Tem catalogação. Não tem nada, né? Foi só que criou o cargo e tal.
tem essa dificuldade. Eu também na luta aqui na prefeitura, a prefeitura criar um arquivo público. Criar um arquivo público, né, de Nova Iguaçu. Também é outra dificuldade. Porque muda a administração, ele some tudo. Então, de modo que há muitas coisas que a prefeitura tem que resolver em relação ao patrimônio, eles vêm buscar aqui. Sim. Porque, mesmo desorganizado, a gente, eu sei mais ou menos onde estão as coisas, né? Mas você não tem, a prefeitura não tem plantas, não tem. Ela não sabe nem o que tem, né? O que a municipalidade tem. A Lofts fez convém que ele é servidor também, né? Isso. Para a gente digitalizando coleções super importantes lá também. E a gente tem que continuar a forçar, assim, tipo, começar a dialogar até com a Câmara, aproveitando que esse colega nosso lá, para ver se a gente consegue digitalizar as atas da Câmara. Sim. Desde esse período da ditadura, se a gente pegasse um recorte assim, de 64 até 84, né? Aí ver o que essas atas falam, né? Todo esse período de efervescência, de mudança, de derrubava um prefeito, entrava o presidente da Câmara, derrubava uma confusão danada. Então o que esse arquivo? Daqui a pouco está se perdendo o arquivo da Câmara. Então a gente tem muita dificuldade ainda aqui na Baixada de criar arquivo. Quando em São Paulo, a maioria das cidades paulistas, do estado de São Paulo, tem arquivo. Então, integrado dentro de um sistema estadual de arquivo, é uma coisa fantástica. E aqui a gente não conseguiu ainda avançar. Na Baixada a gente não está conseguindo. Sempre lutando, aí paro, depois volto uma carga de novo. A gente tem um prédio da antiga Polícia Federal no Nova Iguaçu, que é o próprio federal. Que a Polícia Federal saiu, foi para um espaço maior aqui perto da prefeitura. Estava um espaço lá que ficou vazio, daqui a pouco o pessoal ocupou os espertalhões lá, botaram comércio, uma área preciosa no centro de Nova Iguaçu, que a gente estava direcionando para isso, ser instalado no arquivo público da cidade. Mas nós não conseguimos. Não ter esse interesse, essa força política